Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Farmácia Cast. Eu sou Raquel, estudante do curso de farmácia da UERJ Zona Oeste. Hoje vamos falar sobre PICs, práticas integrativas e complementares em saúde. Nossa convidada hoje é a professora Vânia Bucco. Fez mestrado e doutorado pela UFRJ. Ela é professora do Departamento de Farmácia da UERJ Zona Oeste e ministra as disciplinas farmacotécnica, homeopatia e práticas integrativas e complementares. Bem-vinda, professora Vânia. Muito obrigada. É uma honra estar aqui com vocês e participar desse programa com temas tão interessantes, relevantes. Então, muito obrigada pelo convite. E também, neste episódio, contamos com a professora Alessandra Nascimento, coordenadora do projeto Farmácia Cast. Bem-vinda, professora Alessandra. Olá, obrigada aí, muito bom, Raquel, a gente está aqui, a gente agradece também a professora Vânia por aceitar o convite, vem falar desse tema tão importante para todos nós, farmacêuticos, e para a sociedade em geral também, né? Obrigada. Então, vamos começar com as perguntas. Para iniciar, professora, o que são práticas integrativas e complementares em saúde? Fala um pouquinho para a gente. Sim, muito bom falar sobre esse tema. E você sabe que o Ministério da Saúde foi muito feliz quando ele deu esse título, né? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela define como medicinas tradicionais, integrativas, complementares, alternativas, muito longo, né? Então, quando o Ministério resumiu em práticas, ficou muito legal e muito fácil da gente visualizar, né? Porque as práticas são recursos terapêuticos ou sistemas médicos complexos, né? Como a gente vê a homeopatia, antroposofia, medicina tradicional chinesa. Então, são duas práticas, na verdade, né? Um é o recurso terapêutico, que a gente inclui arte-terapia, musicoterapia, yoga, aromoterapia, e os sistemas complexos, que são chamados também de racionalidades, mas aí já vem muitos termos, né? Se você quiser aprender mais, você precisa fazer a disciplina de práticas integrativas. Então, esses recursos terapêuticos, o que eles visam, né? Promover a saúde, né? Promover o tratamento, a recuperação, né? Ajudar o indivíduo na sua integralidade. Porque o indivíduo, ele não é só o físico, ele é corpo, ele é mente, né? Ele age, ele sente. Então, em todos esses aspectos, as práticas visam, então, tratar todo esse sistema, né? De forma integral. E complementar, porque ele não é substitutivo, né? Ele complementa o tratamento convencional. Então, não é uma coisa e outra, né? É junto. Então, é muito bonito, né, ver essa definição das práticas integrativas. E ela faz parte da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que foi implementada em 2006. E aí eu já digo logo, né? Nessa época, em 2006, foram instituídas 5 práticas, né? Fitoterapia, homeopatia, antroposofia, medicina tradicional chinesa e termalismo. Depois, 2017, vieram mais 15 práticas e 2018 mais 10 práticas. Então, totalizando 29 práticas. Vânia, você falou várias práticas integrativas aí que são utilizadas, né? Você acabou de citar aí para complementar uma lista com 29. Mas quais são as PICs mais utilizadas no Brasil? Boa pergunta, né? A gente sempre fica nessa expectativa, né, de saber o que as pessoas mais procuram, o que é mais ofertado. Então, existe um relatório, né? Às vezes é de tempos em tempos. Desde 2008, existe um relatório que faz esse monitoramento dessas práticas ofertadas pelo SUS. Então, em 2023, a prática mais ofertada foi a de medicina tradicional chinesa, que é acupuntura, que é a auriculoterapia, a moxa bustão, mas tem também a aromoterapia. E por que, né, a medicina tradicional chinesa? Principalmente a acupuntura e a auriculoterapia, porque essa prática a gente tem mais profissionais, principalmente da auriculoterapia. É uma prática de fácil execução, de baixo custo, né? Tem
cursos, né, pelo AvaSUS, para você fazer formação, tem um curso também pela Universidade de Santa Catarina, que forma profissionais em auriculoterapia. Então, essa é a mais atendida, né, dentro do SUS, mas todas elas são incluídas, né, dentro do Sistema Único de Saúde. Pode ser que numa mesma unidade não tenham todas, mas tem 100% das capitais, mais de 80% dos municípios do Brasil oferece algum tipo de prática integrativa. Entendeu? Professora, e como se avalia a eficácia dessas práticas? Existe uma base científica? Eu adoro falar sobre essa parte. E aí, quando a gente é perguntado, né, mas tem evidências? E aí eu me lembro logo das pirâmides de evidências. Vocês já ouviram falar da pirâmide de evidências? É uma pirâmide mesmo, né? Ela tem aqui a sua base e tem o seu pico, né? O que está aqui na base? Na base estão os relatos de casos, estudos observacionais. Então, ela vai assim dos estudos, né, com menos potencial de confiança até o mais alto, né? Do mais fraco ao mais alto. Não que seja ruim, né? Mas é só para a gente entender que essa pirâmide, ela vai mostrando essa confiabilidade nos estudos. Então, na base, você tem esse estudo de corte, estudos observacionais, epidemiológicos. Depois vem o quê? Os estudos randomizados, controlados, placebo-controlados. E lá no topo da pirâmide, a gente tem as revisões sistemáticas e meta-análise. Então, elas resumem, elas reúnem todos os estudos feitos em diversas partes do país, né, do mundo, né, que trazem aquela mesma intervenção. Então, quando eu faço essa busca e reúno todos esses artigos, eu escrevo uma revisão sistemática. E, além disso, existe ainda como você representar essas revisões sistemáticas, quer dizer, a reunião da reunião, né, das revisões, que são os mapas de evidências. E aí o Ministério da Saúde também, logo, encomendou um mapa de evidências, porque também a população exige que haja essas bases científicas, né, e o Ministério precisa mostrar, né, olha, existe nisso. Então, ela convidou o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa, que é o CABCIM, junto com a BIREM, que é a biblioteca, né, a OPAS, que representa a saúde na América Latina, para elaborar esse mapa de evidências. E eles convidaram diversos pesquisadores do Brasil, que se dividiram, né, em diferentes práticas, né? Eu participei da fitoterapia, das plantas medicinais, e aí a gente fez esse mapa de evidências. Então, quando você entra lá no site do CABCIM, ou você digita lá na BIREM, mapas de evidências, homeopatia, acupuntura, antroposofia, vai vir uma reunião, uma síntese gráfica de todos os estudos que mostram que existe evidência científica naquela prática. De que forma? Utilizando um medicamento, utilizando um recurso, determinada posologia, determinada parte da planta, por exemplo, né? E o desfecho naquela doença. Então, se foi em dor crônica, se foi em doenças crônicas não transmissíveis, se foi na qualidade de vida. Então, ele faz um resumo e você consegue visualizar num gráfico, né, como que tá essas evidências. Então, quando alguém me pergunta, tem evidências em homeopatia? Eu já abro logo o mapa, e aí mostra, o que você quer saber? Você quer saber em diabetes? Você quer saber hipertensão? Tá aqui, ó. E aí eu posso abrir ali na hora um artigo, uma revisão sistemática que mostre o que foi utilizado, né? Qual medicamento, de que forma, e já mostro ali a base científica. Então, eu posso dizer para vocês que mais de 90% das práticas integrativas tem mapa de evidências. E é no caso da BIREM que a gente encontra essa informação. Muitas pessoas não sabem, então a gente precisa mostrar, precisa apresentar para que tire um pouco, né, esse pensamento de que não haja eficácia. Quando a gente fala de eficácia também, a gente fala de estudos em vivo, estudos clínicos. Então, não há do que você contradizer ou você negar, porque foram feitos estudos clínicos, né, em pessoas e foi comprovada a eficácia daquele tratamento. Vânia, você
Você comentou aí, né, toda a base científica, e eu acho que a maioria das pessoas, principalmente a pessoa que não tem muito acesso, ela pode pensar assim: ah, será que existe alguma contraindicação? Será que tem algum tipo de perigo, né? Vamos falar assim, né? Em fazer a utilização de algum tipo de tratamento que as pessoas às vezes consideram assim alternativo, né? Uma palavra até que é imprópria, inapropriada, né? Você pode até comentar a utilização dessa palavra, porque o que é um problema muito grande que a gente observa, que algumas pessoas elas abandonam o tratamento convencional e querem ficar só com as práticas integrativas, né? Eu acho que dependendo de cada caso, isso tem que ser avaliado. Mas existe algum tipo de contraindicação, algum risco de utilização das práticas integrativas, por exemplo, da fitoterapia, da acupuntura ou da homeopatia? Então, Alessandra, falando primeiro da questão da alternativa, foi bom que você trouxe esse ponto, porque lá no início era uma discussão. Quando a gente pensa em alternativo, é algo que pode ser ou não, né? Você está alternando, né? Pode usar isso ou pode usar isso. E, na verdade, não é dessa forma que a gente utiliza as práticas, né? Elas são direcionadas para determinados desfechos, determinadas doenças. E aí, quando a gente fala de contraindicações, eu digo sempre que, independente do tipo de intervenção, né, seja ela até alimentar, seja a água, existem riscos e contraindicações. Então, em determinados momentos, nem água você pode tomar, né? Vai fazer uma cirurgia, não pode tomar água. Vai fazer um exame, tem que ficar em jejum. Então, existem riscos e contraindicações em qualquer que seja a prática. Os efeitos colaterais podem ser mais pronunciados em determinados usos, né? A gente vê muito comum nos medicamentos, né? A gente tem muitas contraindicações, efeitos colaterais, a gente tem alergias. E essa, quando você falou da fitoterapia, eu também me remeto às alergias, né? Embora seja natural, mas também pode apresentar alergia, porque ali dentro tem substância química, tem que podem reagir com o sol, por exemplo, né? Podem causar alguma coisa assim na pele ou no intestino, pode ter uma reação. E aí a gente também lembra das idiosincrasias, né? Você não sabe, né? Porque as pessoas são diferentes, cada uma tem uma genética, cada uma tem um metabolismo, então você não sabe por que ela teve aquela reação, né? Uma pessoa pode ter e outra não. Ao inalar um óleo de lavanda, né? Um óleo essencial de lavanda. Para mim pode ser super tranquilo, mas para uma outra pessoa pode dar dor de cabeça, pode dar, talvez, estimular, né? Ao invés de acalmar. Então, depende também do indivíduo, né? E aí pode também ocorrer na fitoterapia ter interações medicamentosas, se a pessoa faz uso de algum medicamento, pode reduzir a eficácia desse medicamento, né? Se tomar junto com um determinado chá ou comer com determinada fruta, né? Pode ter também isso aí. Então, nem tudo que é natural, né, faz bem. Então, tem que avaliar a condição clínica do paciente, se ele pode, né, naquele momento, fazer uma sessão de acupuntura. Será que ele está tranquilo? Será que ele não está passando por um problema? Será que ele está tendo alguma questão cardíaca, respiratória? Então, você não pode expor o paciente a uma sessão que era para ele estar relaxado, tranquilo, né? Ou pelo menos se ele está só com dor, né? Não está tendo nenhum episódio assim que pode agravar, porque às vezes a prática ela não vai fazer nada, ela não vai causar nada. Mas se você não fizer nada para intervir naquela determinada situação clínica daquele paciente naquele momento, ele pode vir até a óbito. Então, esse profissional ele tem que estar sensível ao que o paciente relata. O que você está sentindo, né? Como é que você está? O que você já usou dessas práticas? Você conhece? Até para aplicar uma agulha, você precisa dizer para a pessoa, olha, vou colocar uma agulha aqui, vai causar um incômodo ou não vai causar. Olha, você fala para mim se estiver doendo, né? Então tem que ter muito cuidado. Na homeopatia, que é uma área que eu atuo bastante, a gente sempre recomenda não trabalhar com as gestantes, né? Profissional que não é da área, então não faz uma intervenção homeopática com a gestante, crianças abaixo de 2 anos,
não é porque pode causar alguma coisa, é porque a gente não tem estudos clínicos com essa faixa etária ou com esse grupo de pessoas, né? A gente não avaliou aquele medicamento em gestantes, avaliou em pessoas saudáveis, né? Eu digo que a homeopatia é a primeira medicina que fez fez a experimentação no indivíduo sadio, né? Depois faz no doente, mas primeiro no sadio. E também eu digo sempre para ter cuidado na questão das infecções complicadas, né? Doenças como câncer, né? Fazer muitas promessas ou dizer, que cura, né? A gente não tem esse respaldo científico, né? Para intervir nessas situações. Então, é avaliar caso a caso, mas qualquer prática, seja ela não medicamentosa ou medicamentosa, ela pode causar contraindicações, pode ter contraindicações, sim, né? Riscos, né, para a saúde. Ô, Vânia, foi muito bacana você ter falado isso, porque eu também sou uma pessoa, uma profissional que eu tenho essa preocupação, né, de responsabilidade com o conhecimento. E a gente sabe que às vezes a pessoa fica desesperada mesmo, querendo encontrar uma solução, às vezes para um tratamento, ela está com uma doença assim que não tem um Uma protocolo perspectiva, convencional, né? uma perspectiva. Aí ela se apega por exemplo, aí sim, né? Aí sim, ela considera um tratamento alternativo, né? E isso faz com que não vai ter realmente o resultado que ela espera, que ela deseja, e isso leva em descrédito todo um trabalho que é feito, né? Então é muito importante a gente deixar bem claro que esse tipo de tratamento, de prática que a pessoa faz, não é o que a gente chama de práticas integrativas complementares, ao contrário, né? Então, infelizmente, a gente sabe que tem algumas pessoas que acabam utilizando essa situação, querendo uma alternativa, Justificar, né? uma solução imediata, uma solução Imediata, e abre mão de, às vezes, um tratamento que o realmente ia ter um tratamento. efeito. Então, bacana a gente deixar bem claro isso, porque isso essa não é a proposta da Pix, né? Muito bacana isso. Raquel tem uma pergunta, né, Raquel? Vamos lá. Sim, professora. Qual é o papel do farmacêutico na Pix? E especialmente na fitoterapia e na homeopatia? Bem, o profissional farmacêutico, ele é o profissional do medicamento, né? E quando a gente fala em fitoterapia, homeopatia, antroposofia, que mais, né? A gente está falando de um produto, de um medicamento em que ele é o responsável, né? Ele supervisiona desde o plantio, da coleta, da produção, do controle de qualidade, da rotulagem, né? Do acompanhamento dos efeitos que esse medicamento pode vir a trazer. Ele orienta o paciente quanto ao uso desse medicamento, né? Se ele deve usar dessa forma, de outra forma, o que vai causar. Ele educa a população, porque ele vai ensinar sobre esse medicamento, né? Os efeitos dele, para que ele é usado, em que situação. Ele pesquisa, desenvolve o medicamento. E aí, tudo isso aí é a ação é a atuação do farmacêutico, não tem outro profissional, porque ele que é o responsável. E aí, dentro do SUS, ele vai participar das equipes, ele vai fazer parte de equipes dentro lá da unidade de saúde, dentro da farmácia viva, né? Dentro desse monitoramento, dentro do Brasil, né? Dos estados, ele que vai controlar toda essa cadeia também de medicamentos, desde a sua aquisição até a sua entrega, a sua dispensação. E mais que isso, né? Porque ele vai também estar ali com o paciente, né? Orientando, cuidando para que seja bem utilizado, né? De forma racional. Agora, Vânia, você comentou aí que o farmacêutico, o ideal é que ele faça parte de uma equipe, né? Uma equipe multidisciplinar dentro do SUS. Existe alguma formação específica para o farmacêutico atuar com PIX? Então, a gente tem 29 práticas. Eu digo assim que é quase impossível você atuar em todas elas, né? Mas o farmacêutico, ele pode atuar em qualquer uma dessas 29. Geralmente, ele vai por habilidade, por
afinidade por essas áreas. Então, algumas práticas já são regulamentadas pelo Conselho Federal de Farmácia. As práticas integrativas e complementares como um todo já foi regulamentada pelo Conselho Federal em 2022, pela Resolução 732. Mas aí outras mais específicas, como ozonioterapia, aromoterapia, homeopatia, antroposofia, elas têm uma resolução própria, porque elas vão dizer quantas horas de curso ele precisa ter, quantas horas de estágio ele precisa cumprir. Então, são mais específicas. Eu acredito que o Conselho vai lançando essas resoluções, né, à medida que passar o tempo e do número de profissionais também que aderirem a essas práticas. Então, nessas que a gente tem muito farmacêutico atuando, são as que têm mais resolução e que já dizem, né? Mas se por exemplo, lá na apiterapia, né, na terapia utilizada da abelha, né, que você pode usar o ferrão, pode usar vários produtos da abelha. Não tem ainda. Então, você vai fazer uma autodeclaração de que você está apto e você vai apresentar a sua experiência, o curso, alguma coisa que você tem nessa área. Então, mas é importante que o profissional se registre no conselho e diga que especialidade que ele tem, competência para atuar, né? E o conselho vai chancelar, vai respaldar, não pode atuar nessa prática, porque você tem conhecimento, né? E prática para atuar. E dessa forma. Professora Vânia, fala-nos um pouquinho sobre a atuação do farmacêutico, mas como as PICs podem ser aplicadas dentro da farmácia clínica e do cuidado farmacêutico. Tem tudo a ver, né, gente, as práticas integrativas, porque elas trazem essa visão do cuidado e do autocuidado também, né? Porque a pessoa, o paciente, ele também pode ter essa preocupação e ele pode buscar também esse autocuidado. Tem algumas práticas que ele mesmo, né, pode desenvolver. A automassagem, né, a meditação, é uma prática que ele faz sozinho. Então, existe também do autocuidado. E a farmácia clínica, né, o farmacêutico, né, como farmacêutico clínico, ele orienta esse paciente, né, ele conduz faz todo esse acompanhamento, né, não só o farmacoterapêutico, mas também de forma preventiva, né, que ações eu posso ter para prevenir determinadas ocorrências ou agravamentos, ou para melhorar minha saúde, né? Isso tudo é feito numa consulta farmacêutica, né? A gente sabe que a prescrição farmacêutica está suspensa nesse momento, né? Mas é temporário, gente. A prescrição farmacêutica é da Resolução 585, né, de 2013. No momento ela está suspensa, mas ela vai retornar, porque os conselhos estão trabalhando, né, o CFF, mas mesmo não tendo a prescrição farmacêutica, existe a farmácia clínica, onde o farmacêutico atua. E aí a Alessandra lembrou das equipes, né, de saúde, então o farmacêutico lá no hospital, lá na clínica, ele integra essa equipe como farmacêutico clínico. Então ele consegue visualizar um exame ali e ver se aquele sangue está alterado, se aquele medicamento, aquele medicamento imuno que vai causar imunodepressão, né, está afetando ali, se aquele corticoide aumentou a glicemia, né, por exemplo. Então, é tudo o farmacêutico que vai ver a questão das dosagens, né, se você precisa ajustar, porque no exame deu determinadas alterações, se aquele medicamento está interagindo com outro, ou se com a alimentação que ele está tendo. Então, tudo isso é o cuidado desse farmacêutico clínico. E aí, dentro das práticas, eu vejo que ele pode atuar ainda mais, né? Na área da fitoterapia, imagina, né? Um farmacêutico clínico que tenha domínio da fitoterapia. Olha só o número de intervenções que ele pode, né, fazer, pode ajudar, né, complementar no tratamento convencional. Né? Olha, vamos por esse caminho aqui também, vamos tirar um pouco desse antidepressivo e vamos entrar com essa fitoterapia aqui, para tentar diminuir, né, essa medicalização, ou esse uso excessivo de alguns fármacos, né, que vão causar outros efeitos colaterais. Então, é possível, sim, esse farmacêutico que tem, né, formação nas PICs, atuar dentro da farmácia clínica. Então, isso aí já é bem aceito, sabe, Raquel? E eu vejo que é um caminho mesmo. Por isso que a gente precisa estudar e especializar.
Aí, Vânia, isso que você comentou agora é bem interessante, que é um resgate, né, que a gente está fazendo enquanto profissional da área de saúde, né, de dar mais atenção ou de tratar o doente e não a doença, né? Então, levar em consideração, por exemplo, às vezes, se a gente ajudar a pessoa a ela cuidar um pouco mais da respiração dela, já vai dar muito mais qualidade de vida e é isso que a pessoa precisa, né? Então, é muito, Exato. muito bacana O esse. autocuidado, né? Na É, alimentação, nos hábitos isso. saudáveis. Então, é de promover saúde, né? De promover a Isso. saúde de forma integrativa, né? Então, muito Isso. E não bacana. só com ele, né? Com a família, com aquelas pessoas que estão perto dele. Olha só, né? Isso vai se multiplicando. Agora, Vânia, nos cursos, né? Como é que está essa formação de práticas integrativas complementares nos cursos de farmácia? A gente, na sua apresentação, a Raquel comentou que você é professora de homeopatia, é professora de PIX também, ministra essas disciplinas. Como é que é como é que é a formação de PIX nos cursos de farmácia? Todo curso de farmácia tem essa disciplina? PIX, homeopatia? Quem dera, né, Alessandra, se na época que a gente fez o curso de farmácia, a gente tivesse, né, tido essa oportunidade, né? As práticas integrativas estão há 19 anos no Brasil, né, que foram institucionalizadas. E interessante que o curso de farmácia, né, ele oferta, né, a homeopatia, a fitoterapia, inclusive a homeopatia, ela foi obrigada por lei em 1952, pela Lei 1552, o Brasil obrigou os cursos de farmácias a ofertarem a farmacotécnica homeopática, né? Porque se você tem farmácia homeopática, você tem que ter um farmacêutico, né, para produzir esse medicamento. Então, eu vejo, assim, que algumas práticas já estavam no curso. Só que se a gente tivesse esse olhar ampliado, né, para as práticas integrativas, hoje a gente teria muito mais profissionais atuando na área, né? Muito mais farmacêuticos aí dentro do SUS, fazendo essas intervenções. A gente tem as diretrizes curriculares, né, da farmácia, que está sofrendo aí, né, essa mudança, já era para ter sido implementada, mas está caminhando, né, o nosso curso também está caminhando para umas novas diretrizes curriculares, e as PICs estão dentro lá do eixo 1, que é cuidados em saúde. Então, é impossível a gente não olhar para as práticas integrativas. A gente tem que ter um olhar mais focado, e ela é ofertada na nossa faculdade como optativa, mas vocês saibam que já existem faculdades no Brasil em que ela é obrigatória. Então, a gente tem que, nessa luta, né, buscar cada vez mais colocar essa disciplina como obrigatória, ampliar esse número de recursos terapêuticos, porque em uma disciplina não tem como você aprofundar nessas 29 práticas, né? Então, era bom a gente ter, principalmente naquelas que estejam envolvidos os medicamentos, sabe? Em que o farmacêutico é responsável, como a antroposofia, a medicina tradicional chinesa, né? A gente tem a fitoterapia, tem a homeopatia, na nossa faculdade é uma disciplina obrigatória, mas a gente tem que continuar lutando, sabe? Dentro do curso de farmácia, que é o nosso curso, mas o ideal seria que todos os cursos de saúde oferecessem para que as pessoas, os profissionais, pelo menos, né, formados, soubesse o que é, né, como orientar, né, indicar dentro do SUS, como uma pessoa pode procurar. Então, assim, já está lá, né? Pela lei já existe, agora só falta na prática. Já está, e eu tive o prazer de fazer essa disciplina. Foi mesmo. Muito bom, Professora, Raquel. foi maravilhoso, professora. Que bom. Eu adorei. Professora, quais são os principais desafios enfrentados pelos profissionais da saúde que querem atuar com PIX? Então, quando a gente fala dos profissionais, a primeira coisa é a capacitação, né? Esse profissional, ele precisa de ser formado, ele precisa desse conhecimento. E aonde que ele vai adquirir esse conhecimento? Se não foi no curso de graduação, tem que ser agora, né? No curso de formação. Pode ser ofertado pelo SUS, né? A gente tem a plataforma AvaSUS, a gente tem algumas universidades que ofertam como cursos de extensão, tem cursos também avulsos. Então, esse profissional precisa buscar a qualificação,
para ele estar capacitado para atuar. Então, esse é um dos grandes gargalos, né? E aí, esse profissional também que tem essa formação, ele vai poder disseminar essa informação, né? Porque as pessoas também não conhecem. Então, se não tem a procura, né? Se não tem a demanda, como é que vai ter a oferta? Então, eu sempre falo também, né, para meus alunos, para o pessoal da comunidade, eu falo assim, gente, busca na unidade de saúde, procura, fala que você quer, fala que você precisa, vai no conselho de municipal, né, de saúde, que tem essas reuniões, né, regionais, reuniões municipais, estaduais, e apresenta essa demanda. Olha, lá no meu bairro não tem homeopatia, a gente precisa de um médico homeopata. Então, a partir desse momento que a população começar a exigir também um profissional, aí o gestor vai enviar uma pessoa para lá, porque esses são os desafios, né? Não tem o profissional qualificado e não tem a solicitação, né, por parte da população. E essa falta de conhecimento, não só da população, mas como do profissional. Então, eu sempre digo assim, gente, um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, ele precisa conhecer as práticas integrativas, né? Porque não é crença, não é acreditar, mas pode ser que em algum momento ele não vai dar conta, ele vai ter que dividir com outro profissional. E a outra coisa que é muito importante é a questão dos recursos financeiros, porque se a gente tem um profissional, mas não puder pagar, né? Então a gente precisa também estar inserido ali, né? O gestor tem que ver essa demanda e também buscar esse recurso financeiro para manter não só o profissional, mas algumas práticas também, né? Até a auriculoterapia precisa lá da sementinha, da mostarda, do cristalzinho para colocar, o da acupuntura precisa da agulha, o da homeopatia precisa do medicamento homeopático, e tudo isso demanda custo, né? Tem que ter a produção e tem que ter a compra desse material. Não é caro, gente. Olha, as PICs não dão prejuízo para o país, pelo contrário, é uma quantidade ínfima que o Estado gasta com as práticas integrativas. Se ele soubesse o poder, né, de resolubilidade, né, ou resolutividade das práticas dentro da unidade de saúde, principalmente na atenção primária, né, saúde, quando a pessoa chega ali com ansiedade, com palpitação, com uma dor, né, ali já resolveria com uma intervenção, com uma prática integrativa. Mas não, né? Aí, às vezes a pessoa precisa de um médico especialista, e ela vai já lá na média, alta complexidade, aí é mais caro, né? Esse médico, o tratamento também é mais caro, então poderia reduzir custos até para o município, né? Se ele tivesse esse acesso a essa informação. Antes, né? E dando muita qualidade de vida, né, para os pacientes, né? Ô, Vânia, como é que você vê o futuro das PICs dentro do SUS? E da prática farmacêutica? Olha, eu só tenho boas perspectivas. E os números também mostram isso, né? Um relatório agora de 2024 mostra que houve um crescimento de 70% das práticas integrativas em relação a 2022. Então, vejam que tem aumentado a procura pelas práticas e também a informação, né? Porque às vezes, antigamente, a gente até tinha homeopatia no SUS, por exemplo, mas não existia lá um número para você incluir, né, naquele sistema, né, de cadastro, né, nacional. Então, agora ele é monitorado. Então, além de ter essa procura, tem esse monitoramento. Então, eu não vejo, não é um caminho só para frente, gente, não tem volta. Daqui para frente, essas práticas vão ser só ampliadas dentro do SUS. Existem muitas outras práticas, eu não sei se vocês sabem, né, que não foram incluídas na política nacional ainda, né, mas assim que elas tiverem que demonstrarem evidências, eu acredito que elas também serão incluídas. Exatamente. E aí o farmacêutico, se ele sair à frente no mercado, ele vai poder abraçar, né, muito mais práticas. Essa nossa profissão é muito versátil, né? Muito, a gente pode trabalhar em várias áreas. Ele vai ser visto como um profissional essencial para a sociedade, porque ele atua nessa frente, né? Ele não é apenas o profissional do medicamento, mas ele é do cuidado, ele é da orientação, ele é do cuidado coletivo, né? Quando você faz ali uma prática coletiva.
atuando ali como, né, uma pessoa que vai trazer o bem-estar ali coletivo, né, não só individual. As práticas também têm essa objetivo, né, da pessoa ser tratada na sua individualidade, mas também na coletividade, porque nós somos seres também de relações, né? E às vezes a pessoa se sente sozinha, se sente desanimada, o que ela precisa? Ela precisa desse contato humano, né? Essa questão da humanização, né? De ter esse contato com as outras pessoas, com o profissional, né? A gente precisa de mais humanidade. Professora, e como eu disse, eu fiz a disciplina, e na disciplina a gente foi até o lar dos idosos, né? Fizemos Oi. psicoterapia com eles, e tem tudo a ver com a minha próxima e última pergunta, que é como a Pix pode contribuir com a humanização do cuidado em saúde. Olha só, né? Foi muito uma experiência muito rica, né? Aquela no lar dos idosos, né? Desse cuidado, né? Então, as Pix, ela atua de maneira significativa, sabe? Na vida das pessoas, na vida daquele paciente, né? Ela é muito valiosa, né? Porque ela vê o indivíduo de forma integral, né? Corpo, mente, espírito, né? E essa questão da espiritualidade é a questão do bem-estar, é o estar bem comigo mesmo, né? Com o outro, né? Com o meio ambiente, né, com essas relações todas, né? E aí essas práticas de cuidado, né, uma musicoterapia para reduzir o estresse, né? A aromaterapia para dormir melhor, né? Vão me ajudar aqui no meu estado físico, emocional, vão trazer conforto, né? Vai reduzir o número de medicamentos, talvez que seja, né, que a pessoa tome, né, reduzir a medicalização. E aí a gente vai ter outras abordagens, né? Não só farmacológicas, mas não farmacológicas, menos invasivas, né? Mostrando a ele que ele também pode cuidar de si mesmo através, né, desses recursos terapêuticos. E esses princípios, né, das práticas integrativas, elas também estão na Política Nacional de Humanização, que é buscar esse cuidado, né, essa aproximação, essa escuta acolhedora, né, que é muito falada, né, junto ao paciente, e tratar ele em todos os seus níveis, né, em todos esses aspectos, não só no físico, mas também no emocional, mental, né? Então, acho que as práticas vão contribuir muito para isso, para a humanização e nesse cuidado. Quando a gente faz alguma prática, a gente se conecta, né, com o outro, né? A gente sente, né? E às vezes é escutar a dor do outro, né? É ter compaixão por aquela dor, por aquele momento que ele está vivendo, sabendo que aquilo pode ser temporário, mas se durar também, eu estou aqui junto, né, de você, eu vou te acompanhar, ele vai se sentir seguro, acolhido, não é? É isso que é, né, se tratar com mais humanidade, não só com todos os conhecimentos que você tem, mas também com amor, né, com cuidado, né, com carinho, com essa responsabilidade, né, que a gente também tem para com a sociedade, né, como profissionais. Bom, infelizmente estamos chegando ao final, mas aprendemos muito sobre esse tema. Professora, Que muito bom. obrigada pela sua participação aqui no Farmácia Cast. Eu sou suspeita para falar, eu gosto bastante de Pix e foi maravilhoso ter você aqui. Ah, eu que agradeço, eu gosto muito, né? É uma área que eu gosto de estudar, estou sempre aprofundando. Agora estou terminando um curso de ozonioterapia e tem assim ficado muito deslumbrada, né, com o potencial que tem nessas terapias. E a gente não utiliza, né? É assim, a gente deveria ter mais um olhar mais cuidadoso, né, com essas práticas, e ao invés de a gente correr para a farmácia, ou correr para um medicamento, né, tentar outras intervenções menos invasivas, né? Não que não seja que a gente não deve ir ao médico, né? Mas acho que quando a gente busca esse conhecimento, a gente busca esse autocuidado também. Então, agradeço, estou à disposição sempre que vocês quiserem falar sobre algum tema dentro desse, que eu tiver também, né, condições de falar, não sei sobre todas, né, mas estou à disposição. Pode deixar, professora.
Qualquer coisa a gente fala com você. Muito obrigada também a professora Alessandra pela participação. Raquel, obrigada a você. Eu fico muito feliz com a gente estar aqui interagindo. Eu quero agradecer também a professora Vânia por aceitar o convite, por vir abrilhantar aqui esse nosso podcast. A gente vai contar com a sua participação em outras oportunidades, sem dúvida nenhuma. Então é isso. Obrigadão, viu, Raquel? Obrigada, Raquel. E agradecemos a você que está ouvindo. Não se esqueça de seguir o FarmáciaCast no Instagram, no Spotify e de seguir aqui no YouTube também e compartilhar este episódio com seus amigos e familiares. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.